Brasil, a notícia em destaque, uma ala do Judiciário da Suprema Corte Brasileira estaria articulando a derrubada do PL da anistia, caso a medida seja aprovada no Congresso Nacional. Haveria o entendimento de que poderia se achar uma brecha para dizer que a medida é inconstitucional. Agora o Beraldo vai trazer a reflexão sobre esse movimento cada vez maior de pessoas que começam a criticar os posicionamentos do Judiciário em relação às penas das pessoas que estão sendo condenadas por conta dos atos de depredação do dia 8 de janeiro. Beraldo. O problema é que a notícia vai se repetindo, Caniato, e a população e as pessoas que têm voz, elas vão percebendo que é impossível ignorar esta contradição a que o judiciário brasileiro está expondo, a forma como ele trata essas pessoas que estavam ali, e há vídeos, há imagens de pessoas que estavam, sim, cometendo o crime de invasão de prédio público, de depredação, mas não se vê ali pessoas armadas, pessoas agindo sob coação com uma arma em punho, violência umas contra as outras. Não se vê isso, como também não se vê a contenção por parte das forças de segurança. Então, é muito fácil você identificar o que de fato aquelas pessoas estavam fazendo. E essas pessoas, elas estão sendo condenadas a essas penas extremamente elevadas, ao mesmo tempo que a gente ouve representantes do governo, representantes do judiciário militando a favor de audiência de custódia, celebrando que 50% dos criminosos presos em flagrante. Não é que eles são presos achando que por acaso talvez tenham, não, presos em flagrante. Metade vai para casa, dormir em casa, na audiência de custódia. A gente vê que o governo esteve ali no Ministério da Justiça recebendo representantes de ONGs diretamente ligados ao crime organizado, militando para melhorar ainda mais as condições nas penitenciárias brasileiras. A gente vê discussão no Supremo Tribunal Federal sobre revista íntima, colocando aquelas pessoas que tentam entrar com drogas, celulares, objetos pontiagudos e itens proibidos dentro do presídio. Essas pessoas estão sendo vistas como pobres coitadas que estão tendo a sua honra desrespeitada nas revistas íntimas. Então, ao mesmo tempo que nós identificamos todo este comportamento tão preocupado com o bem-estar do criminoso de verdade, que tira a paz do brasileiro, que impede os brasileiros de andarem nas ruas de forma tranquila, a gente vê esse exemplo que o Mota trouxe, que é muito ilustrativo, uma mãe de família que escreveu com batom numa estátua tomar 17 anos de cadeia. E a gente vê também, só para concluir, Caniato, que ao mesmo tempo que essas penas são dadas, a gente vê que existe um esforço gigantesco de porta-vozes do governo e da esquerda brasileira em querer caracterizar o que aconteceu em 8 de janeiro como um golpe quase fatal na democracia brasileira. Ora, o que construímos no Brasil desde 1988? Não foi uma democracia minimamente resiliente? Ou um ladrão de Constituição e uma moça com batom na mão vão colocar tudo a perder? São essas contradições que estão cada vez mais evidentes, Caniato. Pois é, inclusive, em relação a esse aspecto destacado pelo Cristiano Beraldo, algumas pessoas escreveram aqui, daí tem essa mensagem, viu, Mota? Do Rogério: Brasil e seus antagonismos, né? Tem um Brasil que tudo pode. É preciso zelar pelo direito dos presos. Se cometer o crime e a prisão estiver cheia, vá para casa. Já, ele escrevendo, já tem o outro Brasil. Pichar a estátua com batom rende 17 anos de prisão. Qual é o Brasil dos próximos meses? Vai lá, Mota, pode trazer o seu complemento. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro, a noite inteira, citando absurdos exemplos do esforço que o Estado brasileiro faz para soltar criminosos. Eu vou lembrar aqui só de um caso
que provocou tanta revolta entre os meus amigos promotores de justiça e policiais, que foi o caso de um sujeito que foi preso em flagrante, cometendo um crime, não me lembro agora qual é, e foi levado diante do juiz, se não me engano, uma juíza, que deu uma bronca nos policiais e perguntou por que o preso estava sem camisa. Por que o criminoso estava sem camisa? E, se eu não me engano, o criminoso foi solto na audiência de custódia e os policiais receberam uma reprimenda. Não há ginástica jurídica que não tenha sido feita no Brasil nos últimos anos para soltar criminosos. Eu vou lembrar a decisão, uma sentença dada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fez uma visita num presídio de Recife e concluiu que as condições eram horríveis. E aí, a partir disso, foi dada uma determinação de que as penas daqueles criminosos, assaltantes, sequestradores, estupradores, que como as condições do presídio eram ruins, as penas, o tempo cumprido tinha que ser contado em dobro. Centenas de criminosos foram soltos. Outra sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos que determinou que fosse dado um tratamento melhor aos criminosos com problemas mentais. Isso foi a sentença. Essa sentença foi interpretada no Brasil da seguinte forma: fechem-se os manicômios judiciais. Essa é uma decisão que foi tomada aqui no Brasil, ainda não foi implantada, graças a Deus, mas determinou-se que doentes mentais envolvidos em crimes, como assassinato, por exemplo, ou estupro, eles agora vão ter que receber tratamento ambulatorial no SUS. Não há espaço para eu listar aqui a quantidade de exemplos. A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que decidiu que, se bandidos em fuga atirarem na polícia, mas não fizerem mira, isso não é considerado tentativa de homicídio. Num país como esse, você encarcerar cidadãos que estavam participando de uma manifestação, chamar isso de golpe de Estado, vamos lembrar, inicialmente, essas pessoas foram chamadas de terroristas. Não é difícil achar na internet declarações de autoridades, inclusive veículos de imprensa, que classificaram essas pessoas como terroristas. Enquanto basta a gente fazer uma pesquisa que vai encontrar vídeos de manifestações feitas pela esquerda, se eu não me engano, uma que aconteceu em 2016 ou 2017, em que vários ministérios foram incendiados. Há fotografias de manifestantes colocando fogo nos ministérios, soltando rojões. Aqui no Rio de Janeiro houve um caso de um cinegrafista que foi atingido por um coquetel Molotov. Nada disso jamais foi tratado como qualquer outra coisa, senão legítimo exercício do direito de manifestação. E aí eu tenho que dar razão ao Dávila. O Dávila está coberto de razão. Quando a gente olha para a história do Brasil, a gente vê várias situações em que os poderosos foram colocando as peças do quebra-cabeça de um jeito que, de repente, o país se vê num beco sem saída. E é isso que a gente tem a sensação de que está acontecendo no Brasil. E, graças a Deus, há pessoas como o ministro que não têm vergonha, nem medo de dizer o óbvio. O rei está nu, meus amigos. Ou a gente reconhece isso e providencia roupas para ele, ou eu não sei onde é que o Brasil vai parar. Pois é, várias mensagens aqui que fazem coro a isso que o Mota está dizendo, né? Que o ministro Múcio está puxando muita gente para a realidade, né? Inclusive vários integrantes do governo federal. Ele está dizendo que muita gente fala nas ruas, né? Mas que muitos não têm coragem de revelar por estarem em posições estratégicas do governo federal. Agora, Dávila, o cenário que se desenha parece grave, né? Principalmente quando a gente trata da questão que envolve disputa entre os poderes, essa incógnita sobre o que está por vir e também a perda de energia que todo esse episódio certamente irá impactar todos os poderes ou os atores envolvidos, né? E aí eu lhe pergunto,
Como esses ingredientes devem impactar a nossa política e até o processo eleitoral de 2026, né? Porque é um tema extremamente sensível, é uma bandeira de um grupo político e o outro, naturalmente, para tentar anular o grupo político de oposição, vai também despender muita energia para tentar avançar com aquelas pautas que lhe agradam, né? Caniato, nós estamos num ponto perigoso da história do Brasil, porque se esse cabo de guerra entre as instituições for muito esticado, a um momento nós vamos destruir aquilo que essas instituições estão dizendo que vão defender, que é a democracia e o Estado Democrático de Direito. É isso que vai acontecer. Eu vou dar aqui 3 episódios históricos para mostrar como isso aconteceu. Em 1954, o presidente, então, Getúlio Vargas, estava muito aborrecido com os ataques da oposição ao governo. E dizia que precisava acabar com a oposição. Aí um capanga seu do palácio resolve levar a fogo aquilo que o presidente falou e tenta assassinar o principal líder da oposição e o jornalista Carlos Lacerda. Só que o tiro sai pela culatra, fere levemente Carlos Lacerda, mas mata um major da aeronáutica. E ali é o começo do fim do governo de Getúlio Vargas, que acaba se matando no dia 24 de agosto de 54. Então, veja só, uma fala, algum lunático pega aquilo, comete um ato e acaba o governo. Acaba naquele momento, um momento muito delicado da história do Brasil. Aí nós temos vários governos ali, Café Filho, Carlos Lúcio e tal, até a eleição do Juscelino. E aí, quando o Juscelino é eleito, essa oposição que foi vítima não quer deixar o Juscelino assumir porque diz que ele não teve o voto majoritário e tenta dar um golpe para derrubar o presidente eleito. E isso, evidentemente, acaba em fracasso porque, então, Lott, que era o ministro da Guerra, mantém a posse de Juscelino. Então, veja só, depois você tem um presidente, um outro populista, de direita, alcoólatra, que resolve renunciar à presidência da República depois de 7 meses, achando que aquilo é uma jogada magistral, porque os militares não vão deixar o poder ir para o vice-presidente, que era aquele tempo era eleito, e era de esquerda, era um populista de esquerda, que era o vice-presidente. Então, achando que aquilo lá ia dar poderes plenos ao presidente da República. Bom, o que dá é que nós temos o populista de esquerda indo ao poder e que acaba no golpe de 64. Então, o Brasil, são descuidos da história. Cada momento, essa corda estica, tem um ato explosivo de alguém e aquilo acaba. Então, assim, nós estamos nesse momento, nós estamos chegando perto desse momento. Então, se amanhã o judiciário não respeita mais as decisões do legislativo, nós vamos começar a ter um momento de enorme preocupação institucional. Então, está na hora de resgatarmos a nossa história, ter um pouco mais de consciência e responsabilidade, principalmente esses que exercem o poder, e seguir o exemplo do ministro Múcio, que, apesar de ministro do governo Lula, entende a gravidade do problema e enxerga a anistia como uma forma de pacificar o país, virar a página e manter a democracia funcionando. Você, Beraldo, vê chance de que a gente caminhe para uma saída que pacifique o país? Porque eu tenho escutado muita gente apostar no cenário mais pessimista, entendeu? Quando o Dávila fala na corda sendo esticada e que possivelmente nós chegaríamos a um momento muito perigoso, inclusive para a nossa história, eu escutei muita gente apontar que talvez esse seja o nosso caminho. Caniato, vamos lá. Sinceramente, nós todos aqui, a nossa audiência, vamos fazer uma reflexão. A gente sai pelas ruas do Brasil hoje. Vamos de manhã, as pessoas saem para trabalhar, vão ao mercado, vão fazer as suas coisas, vão à escola do filho. Qual é o medo que nós todos sentimos? É o medo de ser atacado por alguém do espectro político oposto? Ou é o medo de ser assaltado, de ter uma arma colocada na nossa cabeça, de nos vermos ali, de repente, numa troca de tiros entre bandido e polícia? Não há um clima beligerante do ponto de vista político, onde grupos armados estão operando para derrubar o poder? Não existe isso.
Nós não estamos vivendo aquele tempo do regime militar em que militantes de esquerda, comunistas, pegavam em armas para assaltar banco com o propósito de financiar a sua causa política. Nós não estamos no momento em que militantes de esquerda sequestraram um embaixador dos Estados Unidos para depois trocar este embaixador por criminosos presos, também identificados com a causa comunista. Não é esse o Brasil de hoje, gente. A violência que nos aflige, nos preocupa, nos tira o sono, não é violência política. A violência que aflige a todos, menos aqueles que estão presos. Vossas excelências poderosas estão presas em carros blindados, cercados de segurança e sequer podem sair às ruas. Talvez essas pessoas que não têm mais coragem de enfrentar um aeroporto e um voo de carreira, talvez para eles o clima esteja muito pesado. Talvez para eles haja um ambiente muito complicado, violento, mas é porque vivem escondidos, distanciados da realidade do Brasil. Mas o Brasil não é isso, não. O Brasil, as pessoas estão preocupadas, Caniato, como é que elas vão dar no pé para ir para os Estados Unidos, atravessar o deserto, furar a fronteira para ir trabalhar num restaurante. Engenheiros, advogados, se bobear até médicos que querem ir para lá para ter uma vida decente, onde possam sair às ruas falando no celular, ter um carro que eles possam pagar, morar numa casa decente, que o salário pode pagar. Então, a preocupação dessas pessoas é completamente desconexa com a preocupação do brasileiro de verdade. Só para finalizar, eu queria destacar uma coisa sobre a anistia, Caniato. Estão aí se inflando contra um projeto de lei que, em tese, vai buscar colocar pena adequada para essas pessoas que estão ali tomando 17 anos em razão de uma pichação de estátua com batom ou por terem roubado uma cópia da Constituição. Só que a gente precisa lembrar que esta mesma reação de que não vão permitir esse tipo de anistia, eu não vi esse tipo de reação quando houve anistia para as multas aplicadas nas empresas que roubaram o Brasil e financiaram campanhas com dinheiro roubado. Isso sim que destruiu a democracia brasileira, porque colocou no poder pessoas que só entraram no poder porque fizeram campanha com dinheiro roubado, dinheiro público roubado. Mas essas empresas tiveram anistia. Os bandidos corruptos que foram presos estão soltos aí, Caniato, com seu direito político em pleno funcionamento, se candidatando, indicando diretor de estatal, fundo de pensão. Essas pessoas estavam presas anteontem, mas para elas a anistia vale. Então, o Brasil está cansado desse tipo de conduta. O Brasil está cansado de perceber que nós, o povo, somos os palhaços pagadores de conta, enquanto os poderosos manipulam o poder que têm conforme o seu próprio interesse, Caniato. Basta disso, o Brasil não aguenta mais. Zé, quando falavam do PL da anistia, muitos entendiam que seria um projeto com o objetivo velado de beneficiar Jair Bolsonaro. Na semana passada, colocaram os pingos nos is, separaram as coisas e disseram, não, na verdade não. O PL da anistia será um projeto para anistiar aqueles que participaram dos atos de depredação do dia 8 de janeiro. Pois bem, e agora nessa semana surge a informação de que integrantes do Judiciário entendem que o projeto, se aprovado, não teria validade, porque há o entendimento de alguns que seria uma matéria inconstitucional. E aí o Judiciário daria a palavra final sobre a anistia. Mota, as projeções de muitos analistas indicam que o cenário é péssimo, né? Se a gente for analisar vários aspectos, principalmente no que tange a relação entre os poderes e quais seriam as alternativas, as saídas para a pacificação, se ninguém cede. Eu acho que o cenário está melhorando, Caniato. Eu acho que o próprio fato da gente estar comentando essa notícia é uma indicação
de que o cenário está melhorando. Eu estou sentindo novos ares. E aí a gente tem que contrabalançar isso com toda essa história que o Dávila, né? O Dávila lembrou 3 episódios, mas a gente poderia lembrar outros. Por exemplo, hoje em dia a gente comemora a Inconfidência Mineira. O que foi a Inconfidência Mineira? É um movimento contra o Estado. Foi uma conspiração para tomar o poder. Meio atrapalhado, né? De gente que não tinha condição nenhuma de tomar o poder. Mas era isso que eles queriam. Hoje a gente celebra isso. O que foi a proclamação da República no Brasil? Foi um golpe de Estado. Foi isso. O pessoal lá resolveu que estava na hora de acabar com o Império, tomaram o poder, exilaram a família real, mudaram a forma de governo do Brasil. O que foi a Revolução de 30? A Revolução de 30, um golpe de Estado dado por Getúlio, que não se conformou com o resultado das eleições presidenciais. Isso lembra vocês alguma coisa? E aí, em 32, a gente teve a Revolução Constitucionalista de São Paulo. O que foi isso? Uma tentativa de tomar o poder por via das armas. Essa é a história do Brasil. Por isso, essas coisas todas que eu mencionei aqui e que o Dávila mencionou têm uma diferença substancial em relação ao que aconteceu em 8 de janeiro em Brasília. Por isso, eu acho, já falei isso a vários amigos juristas, eu não sou jurista, tenho o direito de pensar o que eu quiser. Eu acho que a solução para essa questão não é anistia. Porque anistia você dá para alguém que cometeu um crime, como o Cristiano Beraldo muito bem observou. Você sequestrou um embaixador, você colocou bombas que mataram pessoas, ou você assaltou bancos com metralhadoras, você cometeu crimes. E aí você recebe uma anistia. Agora, quando você não cometeu nenhum crime e o processo ao qual você foi submetido violou vários preceitos jurídicos básicos, o caminho não é anistia. O caminho é anular esses processos. Anular os processos, compensar as pessoas pelo que elas sofreram e tomar providências para que isso nunca mais aconteça. Agora, o mais urgente é libertar essas pessoas, tirar essas pessoas do lugar onde elas não pertencem. E depois, vou fazer de novo aqui a sugestão, espero que o Congresso Nacional me ouça, porque isso pode ajudar a evitar esse ponto de ruptura, esse ponto de conflito sobre o qual o Dávila alertou várias vezes aqui. Eu acho que está na hora do Congresso Nacional criar uma comissão da verdade, como já foi criada uma vez, para contar a história desses manifestantes, como ela deve ser contada, investigar, esclarecer tudo o que aconteceu para que o Brasil deixe de ser o país que trata criminosos como pobres coitados e trata manifestantes como criminosos sempre que eles tiverem a ideologia errada. Pois é, mas se o entendimento fosse outro, né, Dávila, pelo menos em relação à imposição, à aplicação dessas penas, se ao invés de atentado ao Estado Democrático de Direito ou tentativa de golpe de Estado, os crimes imputados fossem depredação e pichação aos bens públicos, certamente as penas seriam muito diferentes. Agora, Dávila, esses exemplos dados por você, pelo Mota, eu acho que contribuem muito para as nossas discussões e as análises e para que também o público olhe o nosso passado e veja exatamente como nós chegamos até aqui, né? Quais episódios estão marcados na nossa história. Agora, é preciso também fazer uma reflexão sobre as nossas instituições nesse momento, sobre os poderes da República nesse momento e a necessidade de haver um posicionamento também. Em algum momento alguém vai ter que ceder, né, Dávila? Assim, é preciso respeitar a atribuição de cada um, mas o que as pessoas têm a impressão é que todos querem o protagonismo, talvez um poder em especial. E é difícil a gente chegar a uma conclusão diante disso. E aí, por essa razão, é que todo mundo, grande parte das pessoas do Brasil, ficam com um ponto de interrogação em cima da cabeça, né? E tem que ficar, né, Caniato? Porque o que está faltando na política é o adulto na sala. O único adulto na sala até o momento foi o ministro Múcio, com a sua declaração
dizendo que aquilo é algo para ser considerado pelo Congresso Nacional, anistia, e que a anistia tem um poder importante de pacificação do país, de restabelecer a proporcionalidade das penas, de individualizar as penas. Está aí uma pessoa agindo como adulto na sala. O resto está agindo como criança mimada, que quer defender o seu poder, o seu brinquedinho de poder a qualquer custo. E não tem essa grandeza que o Mota bem lembrou aqui que seria a melhor solução, que era rever os absurdos cometidos e, na justiça, soltar as pessoas. Isso exige grandeza. Grandeza que inexiste hoje. Inexiste nas instituições. Pelo contrário, cada vez que alguém sente o seu poder, entre aspas, ameaçado pela decisão de outro, você dobra a aposta no seu poder, no seu voluntarismo. Isso é a coisa mais antidemocrática que existe. Ser democrata é justamente exercer o poder como adulto na sala, entendendo as consequências, ter essa noção de proporcionalidade, dimensão e saber vencer e perder batalhas políticas. É assim que gente madura atua na política. Mas isso tornou-se objeto raro no Brasil de hoje. Infelizmente. E é por isso que nós precisamos rever esses exemplos históricos, porque para ter um fio desencapado nesse momento e cometer uma maluquice e colocar fogo no país, nós estamos muito perto disso. Por isso que nós precisamos de pessoas que exerçam o poder, que ocupam cargos públicos, com uma atitude mais magnânima, justamente como foi do ministro Múcio. É isso que nós precisamos para começar a pacificar o país. E não acirrar conflitos e vazar informações e dar recadinhos que, se um poder fizer uma coisa que eu não gosto, eu vou usar o meu poder da toga e da caneta para invalidar. Esse não é o jeito de quem quer salvar a democracia. Isso é jeito de gente que atua como criança mimada e quer colocar fogo no circo. Então, está faltando adulto na sala. Por isso que nós aqui fazemos um apelo a governantes que atuem como adulto na sala para evitar que o Brasil, mais uma vez, inaugure um capítulo temerário na sua história política. Mas agora, Beraldo, olhando para frente, nós não temos um poder moderador, não tem um rei que vai definir alguma coisa caso as matérias fiquem empatadas ou caso não haja consenso entre os poderes da República. Mas partindo do pressuposto de que esse PL avance no Congresso Nacional, haja muitos debates, os líderes partidários concordem com a tramitação e haja uma aprovação robusta, contundente por parte de deputados e senadores e essa matéria seja aprovada. Você não acha que também o termômetro da aprovação de uma medida como essa no Congresso Nacional seria talvez um recado muito importante, inclusive ao Judiciário, para revisar, inclusive, medidas que foram tomadas, meia-culpa talvez, e evitar interferência em relação àquilo que foi decidido pelo Congresso Nacional? O trabalho no Congresso não lhe parece fundamental a partir de agora? Neto, o simples fato de considerarmos a hipótese de que um expressivo apoio nacional a uma determinada medida pese na decisão do Judiciário já demonstra como o nosso sistema de justiça está funcionando de forma capenga. Porque o sistema de justiça, justiça com J, justiça aonde tínhamos na Suprema Corte Aliomar Balieiro, Francisco Rezec, Oscar Dias Correia e tantas outras figuras que deixaram uma marca profunda na defesa da democracia e da nossa Constituição. Essa justiça não deveria se importar com isso, ela deveria cumprir estritamente aquilo que as leis indicam, independente de quem são as partes no processo. Se é aprovada uma alteração no Congresso Nacional, indicando anistia dentro das regras estabelecidas pela Constituição, que isso seja cumprido.
sem absolutamente qualquer tipo de manifestação pública, entrevista, opinião. Desculpe, a opinião que importa dos magistrados brasileiros é aquela escrita no processo e embasada pelas leis. Fora disso, é absolutamente irrelevante. E não é por acaso que a população brasileira, na sua vasta maioria, não faz ideia de quem foram essas pessoas que citei há pouco, porque foram do Supremo Tribunal Federal numa época em que exerciam o seu papel com discrição, como, por exemplo, é até hoje nos Estados Unidos. Países sérios que valorizam a sua estrutura de poder, a divisão dos poderes, e vê a Suprema Corte como aquela última instância para discutir assuntos constitucionais, ao contrário do que acontece no Brasil, tudo vai parar no STF. Não há absolutamente nenhuma possibilidade de termos um judiciário ágil e justo pela quantidade de recursos e apelações e dependendo do advogado que você contrata, dependendo de quantos milhões você tem para pagar de honorários, aí pronto, o seu processo ele vai até Marte com Elon Musk e você não é penalizado. Então, essa dinâmica, Candiato, infelizmente, ela demonstra que há um grande desequilíbrio no Brasil.